Olá, boa noite, tudo bem? Bom, então estou dando seguimento à nossa série de, de estudos sobre alimentação, uma boa alimentação, sobre um bom regime alimentar, que está baseado no livro de Ellen White, que tem como título Conselhos sobre Regime Alimentar. E a continuação de hoje vou falar sobre o capítulo 6, que tem como título Alimentação imprópria, causa de doenças. Bom, quando o homem surgiu da mão do Criador, ele surgiu perfeito, belo na forma, perfeito em estrutura. E o fato do ser humano, ter resistido a mais de 6.000 anos de pecado, degradação, doença, mostra quão perfeito foi criado o humano no seu início. E a tendência é que cada vez, com o tempo, o ser humano vá continuamente descendendo, ou seja, vá piorando sua condição física com o passar do tempo. E por quê? Porque doenças são transmitidas de pais para filhos e hábitos são pervertidos. Então, isso está um dos fatores. E Moisés, como um dos primeiros historiadores que existiu, contou bastante sobre aquela época antiga de Israel. E não se pode encontrar em seus relatos casos de crianças que tenham nascido cegas, surdas, paraplégicas, com alguma enfermidade mental, ou tampouco morte natural na infância, na meninice ou na adolescência mesmo. Geralmente, o obituário de Moisés era baseado assim: Adão viveu 930 anos, ou Sete viveu 912 anos, ou até mesmo um pouco diferente, e morreu em boa velhice, com farto de dias. Então esse era o obituário daquela época. Era tão raro alguém morrer antes de seu pai, que isso era digno de registro, como foi escrito por ele mesmo, por Moisés, no relato que diz bem assim: e morreu Arã, estando Terá, seu pai, ainda vivo. E desde aquela época, a longevidade tem só reduzido, tem só decrescido. E por ocasião da primeira volta de Jesus, muitas pessoas de meia idade, jovens, eram trazidas de diferentes locais para terem suas enfermidades curadas. Não só as pessoas mais velhas, não somente os velhos, mas sim crianças e jovens já tinham naquela época muitas enfermidades para ser curadas. Mas Deus não criou a raça humana de uma forma tão debilitada assim. Muito disso, ou tudo isso, se deve ao fato da desobediência da lei que Deus deu, a lei natural, também como a lei moral também. E nada, coisa alguma, a não ser a graça de Deus, pode converter e convencer um coração a mudar. Somente o poder de Deus pode dar força suficiente para mudar os hábitos e soltar as algemas que nos prendem. É impossível ao homem apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, se ele persiste em ter ações, hábitos que degradam seu vigor físico, mental e moral. E muitos pais transmitem a seus descendentes seus próprios hábitos, seus hábitos pervertidos, e como consequência também suas enfermidades. E a juventude de hoje é uma segura indicação como será o futuro de nossa sociedade. E vem dessa juventude, o que podemos esperar para o futuro? Jamais foi desígnio de Deus que nós tivéssemos essa lamentável vida que nós temos agora. Mas isso existe por causa da violação brutal da lei natural que Deus nos deu. Não existiria no mundo grande miséria como há hoje se os homens vivessem em harmonia com o plano de Deus. Como é relatado lá em Deuteronômio 7,15, e o Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Mas,
Se a gente voltar um pouquinho lá no verso 12, tem o que nós devemos fazer para que Deus desvie de nós toda enfermidade, que diz bem assim: se vocês obedecerem a essas ordenanças, guardarem e as cumprirem. Então devemos seguir a lei que Deus nos deixou para nós, a lei natural que Ele deixou, para que Ele desvie da gente, para que nós não tenhamos enfermidade. E essa lição não é só para o povo de Israel, é para nós também. Há condições que devem ser observadas por todos aqueles que querem conservar a saúde. Então, nós devemos aprender quais condições são essas, porque a ignorância não agrada a Deus. Nos manter em ignorância em relação à saúde não agrada a Deus. As famílias não têm procurado saber como viver de maneira saudável. E a transgressão da lei natural que Deus deu produz deploráveis estados de saúde nessa família. E raramente as pessoas atribuem o seu sofrimento, atribuem a causa do seu sofrimento à verdadeira causa, que é o seu mau procedimento, o seu mau hábito. Eles fazem de seu apetite um Deus, descuidam de sua relação em relação à saúde, em relação à vida, e quando, como resultado de tudo isso, elas têm enfermidades, elas culpam a Deus, falam assim: por que Deus me deu essa doença? Deus não fez nada. A única coisa que Ele fez foi te dar o livre-arbítrio, e você usou esse livre-arbítrio de forma errada, trazendo para si doenças. As moléstias, elas nunca vêm sem causa. O caminho sempre é preparado, a doença é convidada para vir com a desconsideração com as leis da saúde. Muitos sofrem em consequência das transações dos seus pais, isso é verdade. E para essas pessoas é importante que elas evitem os hábitos errôneos de seus pais mediante uma vida correta. Porém, o maior número de pessoas sofrem por causa de seus próprios erros, de seus hábitos errôneos. E muitos estão sofrendo e indo à sepultura de forma precoce por causa da condescendência com seu apetite. E vocês podem ter certeza que Deus não irá operar milagre para salvar vocês do resultado da sua própria conduta. Devemos ser tão cuidadosos em aprender as lições da reforma de saúde como somos entre nossos estudos diários, pois os hábitos que adotamos nessa direção nos ajudarão a formar o nosso caráter para a vida futura. E para aqueles que têm hábitos errados, hábitos errôneos, não devem demorar em reformá-los. E sim, não é fácil prescrever regras de forma geral, que se apliquem a todos. Mas se atentarmos aos sãos princípios no comer, podemos fazer grandes reformas. Nós não podemos nos guiar com segurança pelos hábitos da sociedade, pelos hábitos da maioria. Porque muitas doenças, sofrimentos que estão dominando por todas as partes, foram trazidas em grande parte por causa de erros populares em referência ao regime alimentar. E para terminar, gostaria de ler um pequeno trecho, que diz bem assim: a tolerância com o apetite é a causa principal de debilidade física, mental e é em grande parte responsável pela fraqueza e a morte prematura de muitos. Todo indivíduo que aspira uma pureza de espírito deve ter sempre presente que em Cristo há virtude para vencer o apetite. E esse foi o tema de hoje. Muito obrigado.